Era uma vez uma jovem chamada Sara. Ela vivia cercada por um amor incondicional pela vida, sempre irradiando alegria e otimismo. No entanto, um desafio inesperado cruzou o seu caminho, transformando sua vida de forma radical. Sara, uma vez vibrante e cheia de energia, foi diagnosticada com uma doença rara que a debilitou profundamente. Dias se transformaram em semanas, semanas em meses e meses em anos de luta contra uma condição que parecia interminável. Sentindo-se fragilizada e desencorajada, Sara viu sua esperança se dissipar lentamente. Mas a sua determinação não foi eclipsada pela escuridão. Ela se agarrou à crença de que havia uma força maior que a sustentava, uma força que foi alimentada por suas preces constantes. A cada dia, mesmo nas piores dores, ela permaneceu firme em sua fé, orando e buscando força no divino, apesar do silêncio aparente das respostas. A persistência de Sara não apenas mudou o seu caráter, mas também inspirou aqueles ao seu redor. Sua coragem em meio à adversidade se tornou um farol de esperança para muitos. Sua história de resistência e fé incentivou outras pessoas a encontrarem força em seus próprios desafios. Então, no momento que parecia ser o ápice de desespero, uma mudança começou a se manifestar. Após anos de luta, Sara testemunhou uma virada em sua condição. Lentamente, mas com determinação, ela foi se recuperando. Ela recuperou sua saúde, superando as expectativas médicas. Sua vitória não foi apenas uma restauração física, mas espiritual também. A jornada de Sara, de desolação para o triunfo, foi um testemunho vivo da perseverança na oração e da força inabalável da fé. Sua história se tornou um exemplo de que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma luz no horizonte. E ela se tornou não apenas a protagonista de sua própria superação, mas também uma fonte de inspiração para todos aqueles que cruzaram seu caminho. Sara, com sua fé inabalável em Deus e determinação incansável, encontrou sua vitória não apenas na cura física, mas na transformação da sua alma. Sua história se tornou um lembrete poderoso de que, nos momentos mais desafiadores, é possível encontrar força e coragem e, finalmente, o renascimento para uma vida plena e significativa. E essa história é uma história real e para edificação da nossa fé. E assim como Sara passou, neste momento tem muita gente passando por dificuldades, por momentos árduos na vida. Mas nos períodos árduos é normal se sentir sobrecarregado, porém esses momentos representam oportunidades para um crescimento profundo. A adversidade não é o selo do seu destino, mas o convite para aprender e evoluir, principalmente encontrar Deus dentro de você. A jornada pode ser árdua, mas o que realmente importa é como você decide enfrentar e se levantar diante dos desafios. Mantenha a esperança viva e acredite na sua capacidade de superação. A autoimagem formada nos tempos difíceis não precisa ser uma sentença de derrota. As tempestades da vida muitas vezes revelam a coragem que reside em nós. É nessas épocas que se cria uma nova compreensão de resiliência e força. Portanto, não permita que esses momentos sejam sua definição, mas sim um capítulo transformador em seu livro de experiências. Ore sempre e não desista. A oração é a conexão direta com a fonte de toda sabedoria e poder. A história de Noé, após o dilúvio, exemplifica que há sim vida após a tempestade. Mesmo diante da incerteza e da aparente falta de respostas, a persistência na oração é uma jornada de autoconhecimento e fortalecimento da fé. Aprenda com suas decepções e suas desilusões, pois Deus muitas vezes usa esses desafios para aperfeiçoar e fortalecer o nosso caráter. A jornada da oração é muito mais do que simplesmente pedir e esperar. É um processo de desenvolvimento espiritual. E mesmo sem respostas visíveis, o ato de orar abre caminhos para aceitação e compreensão e proporciona um espaço de crescimento interior. A história de Noé, mais uma vez, nos lembra que, após a tempestade, surge a oportunidade de recomeço, demonstrando que a fé e a esperança podem florescer mesmo nos momentos mais sombrios.
Persistência na oração. A persistência na oração é um chamado à confiança e à resistência espiritual. Em tempos difíceis, a prática de não desistir após uma resposta não imediata é uma demonstração de fé e confiança na sabedoria divina. É nesses momentos que somos desafiados a manter a chama da esperança acesa e compreendendo que, muitas vezes, Deus usa o tempo e os desafios para nos preparar para um propósito muito maior. Persistir na oração, mesmo quando os resultados não são imediatos, é um ato de fidelidade e humildade. Esses momentos são convites para reflexão, crescimento e fortalecimento do caráter. Cada oração não respondida está longe de ser um fracasso. É uma oportunidade de aprimorar a conexão com o divino, reforçando a confiança na jornada espiritual. Oração muda as coisas. A oração é uma poderosa ferramenta que tem a potência de transformar circunstâncias aparentemente intransponíveis. A persistência na oração, mesmo diante de um silêncio divino, é um ato de fé e confiança na sabedoria e no tempo de Deus. Por vezes, as mudanças que desejamos podem levar mais tempo do que imaginamos, mas isso não diminui o poder transformador da oração. Manter a perseverança na oração é uma prática de fé e um exercício de paciência. Mesmo quando o silêncio parece absoluto, é o momento de aprimorar a confiança na ordem divina e no ritmo do universo. A oração continua a ser uma fonte de força, esperança e uma conexão contínua com Deus, mesmo quando as respostas não são imediatas. Nas épocas de desafios, a determinação e a fé nos momentos mais difíceis podem se tornar a base para o crescimento e a transformação pessoal. Encare a adversidade como uma oportunidade de fortalecimento, mantendo-se resiliente na oração e na esperança. Lembre-se de que, nas maiores provações, encontram-se as maiores lições. A persistência na oração é um testemunho da crença na jornada espiritual e na confiança em algo maior do que nós mesmos. Oração para fortalecer a fé em tempos difíceis. Ó Divino Criador do Universo, nesse instante, peço a Tua luz, sabedoria e força para me guiar nas sombras da incerteza. Nas horas em que eu me sinto pequeno diante dos desafios, concede-me a clareza para enxergar as lições ocultas em cada adversidade. Que minha fé se erga como um farol, iluminando os caminhos tortuosos e revelando a beleza nas horas mais sombrias. Conceda-me, ó Pai, a compreensão de que a adversidade não é um fim, mas um recomeço. Dá-me a coragem para enfrentar as tempestades da vida, erguendo-me após cada queda, fortalecido pela crença de que, mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor está trabalhando em meu favor, preparando-me para um destino grandioso. Ó Senhor de misericórdia, que a persistência na oração seja o tecido da minha jornada espiritual. Concede-me a humildade para aceitar o silêncio divino como uma oportunidade de me aprofundar mais ainda na minha fé. Que em cada oração sem resposta eu encontre o propósito de aprender e confiar e esperar pacientemente pelo Teu tempo perfeito. Nas horas que as lágrimas fluírem, que elas lavem as angústias do meu coração, deixando espaço para a serenidade e a esperança florescerem. Que a força da persistência na oração transforme a minha angústia em confiança, as minhas dúvidas em fé, e que a certeza da Tua presença me envolva como um manto de consolo nos momentos de desespero. Ó meu Pai, nas minhas horas mais difíceis, ajuda-me a encontrar a paz que transcenda a compreensão. Que a minha jornada de provações se torne solo fértil, onde a semente da sabedoria e da superação possa florescer, e capacita-me para encontrar significado e propósito em cada desafio, transformando cada lágrima em um elo com a Tua misericórdia e Teu amor incondicional. Que essa oração, ó Pai, seja um sussurro da minha alma, a expressão dos meus anseios mais profundos, e que cada silêncio após essa súplica eu encontro a certeza de que Tu está presente a cada passo, em cada lágrima, em cada suspiro, conduzindo-me rumo à paz e à superação. Muito obrigado, Pai. Amém.